Olá, bom dia. Obrigado. Então, como é que está a correr este evento? Está a correr bem. Qual é o objetivo deste evento? Uma campanha nacional de... Tenho que perguntar aqui à sua deputada. Olá, boa tarde. Campanha nacional de informação. De informação de todas as políticas que o governo implementou e pretende implementar futuramente. Cuidado com o posto que ainda vai. Mas aqui o deputado Lousada é que certamente está É informar as populações de uma forma muito simples e muito sucinta das principais áreas, passando pela saúde, pela segurança social, daquilo que o governo desenvolveu nos últimos 4 anos. Em suma, basicamente é isto, contacto com as populações para que possamos informar daquilo que foi feito. No fundo, prestação de contas. Estas novas situações que têm sido à praça da pontuação estar muito próxima do PS ou acima do PS em algumas circunstâncias, acha que pode ser favorável? Repara, o Partido Socialista, quando mudou a liderança política, estava com uma vantagem enorme sobre a coligação. E após ter vindo a público e expor as suas políticas, eu acho que os portugueses não se deixam enganar e percebem claramente que o seu objetivo principal do Partido Socialista é voltar à receita que nos conduziu ao abismo. E as pessoas percebem hoje claramente a diferença de quem nos salvou, de quem recuperou o país, com grandes dificuldades, evidentemente, e daqueles que continuam a fazer política apenas para os votos e a pensar neles próprios e não no conjunto nacional. E esta parceria com o CDS veio juntar o útil ao agradável, como se costuma dizer? Repare, são dois partidos diferentes, com agendas que podem ser comuns em bastantes pontos. No entanto, é o interesse nacional que está à frente de qualquer coisa. Portanto, os dois partidos resolveram juntar-se e unir-se pelo interesse nacional e pela estabilidade política. Pensa que realmente vai ser preciso fazer um trabalho mais porta a porta, como se diz? Sim, eu acho que é importante os partidos políticos fazerem primeiro para que as pessoas percebam exatamente aquilo que está em causa nestas eleições e porque efetivamente existe muita contra-informação naquilo que são os assuntos públicos e acho que é importante este tipo de iniciativas da nossa parte. Ok, obrigadíssimo, continuação, bom trabalho. Obrigado. Já agora sou presidente do CDS. Olá, bom dia. Bom dia. Como é que está a correr a jornada? Está muito bom, portanto, as pessoas estão muito receptivas e estamos sempre muito bem recebidos. Acha que esta parceria com o PSD é útil ao CDS ou o CDS podia realmente obter outros valores sozinho? Não, acho que nesta altura, se nós não fosse em coligação, portanto, também não, as pessoas não iam entender, quer dizer, porque eu achar que se calhar não estávamos em ruptura, não estávamos todos a arrumar para o mesmo lado. Se, com estes sacrifícios todos, portanto, o país está a melhorar e se o país chegou a esta situação não fomos nós que pusemos, nós recebemos o país, como diziam antigamente, em tanga, eu acho que até estava mais que tanga, portanto, estávamos às portas do país, estávamos em bancarrota, estávamos há um mês e pouco de não ter dinheiro se calhar para pagar as reformas e aos funcionários públicos, portanto. Foi o partido PS que nos pôs nessa situação, não fomos nós. E depois disso é evidente que foi um arrastamento, quer dizer, o partido teve a fazer esforços, mas como agora com as melhorias, vamos começar lentamente, o país está a melhorar, estamos convencidos que estamos no bom caminho, só assim é que justifica e é essa a nossa vontade e a nossa ideia foi essa de fazer a coligação, porque vamos a votos, as pessoas vão-nos portanto, no voto, vão-nos ou castigar ou beneficiar nesse ponto, porque só é por isso é que nós vamos em coligação, porque acho que não fazia outro sentido, acho que as pessoas não iam entender, acho que ia ser pior para os dois partidos. Ok, obrigadíssimo e bom trabalho, está bem? Obrigado. Está tudo bem? Já está.
Como é que está a correr esta manhã? Está a correr bem, estamos a prestar contas, as pessoas são muito solícitas e percebem que este é o caminho. É logo. Já agora, como diretor do Centro de Emprego... Não posso falar. Não era. Hoje temos aqui um manifesto de propaganda de parte do PSD e do CDS. É para cimentar o voto nas próximas eleições? O objetivo desta marcha, né, aqui pelas ruas da Vila de Lousada, é para os deputados da coligação, ou melhor, dos deputados do PSD e também do CDS, que vão agora concorrer coligados às próximas legislativas, prestarem contas à população, neste caso da Lousada, daquilo que andaram a fazer estes últimos 4 anos na Assembleia da República. Essencialmente é isso que se pretende com esta visita. Geralmente quem está no poder depois de ser um bocado agressivo em termos de cortes, acha que ainda vai ter a população apoiá-los? Viram que houve trabalho de mérito por parte do Governo? Como sabem, este Governo tomou conta do país numa situação muito difícil. O país estava praticamente em bancarrota, que foi o estado em que o Partido Socialista o deixou. Este Governo teve tremendas dificuldades em implementar um conjunto de medidas que neste momento estão a surtir efeito, porque a situação económica do país e financeira está claramente a melhorar e eu julgo que a população de Portugal está neste momento a acreditar e a apoiar cada vez mais este Governo, e os indicadores, pelo menos as sondagens das últimas semanas, dos últimos meses, vão no sentido de que é perfeitamente possível que a coligação vença as próximas eleições legislativas. Já agora, esta situação do desemprego que tanto afeta a população portuguesa e também da pobreza, acha que no próximo Governo será um ponto essencial para melhorar? O desemprego e a pobreza são questões terríveis que afetam uma parte significativa da população. E eu tenho a certeza que qualquer governante, independentemente do partido que venha a vencer as próximas eleições, terá esse problema como uma prioridade a resolver, e estou certo, conheço uma parte significativa dos dirigentes do PSD e também do CDS, e sei que eles estão empenhados em resolver esses gravíssimos problemas que é a pobreza e o emprego. Eu sei que durante estes 4 anos não foi fácil, atendendo à situação económica do país, mas quero crer e acredito que os políticos, independentemente dos serem afetos à coligação ou não, se empenharão em resolver esse problema, porque de facto é dramático a população, é dramático o desemprego e, pior ainda, é dramática a situação de pobreza em que muitos dos nossos concidadãos vivem. Mudando agora um bocadinho para o nosso concelho, uma questão rápida. Como é que está o nosso concelho? O desemprego aumentou, a pobreza aumentou, os apoios foram retirados. Como é que está o nosso concelho? Lousada não deixa de ser também um espelho daquilo que se passa no país. Tenho verificado que nos últimos tempos o desemprego tem diminuído, certamente também a pobreza tem diminuído, mas não deixa de ser ainda valores de desemprego e de pobreza que nos devem prejudicar a todos, e a nós autarcas em particular. É essa área que eu mais trabalho, me preocupa, estou certo também aos autarcas de Lousada também os preocupa, e eu quero crer que estejam a fazer tudo o que está ao alcance deles para que quer o desemprego, quer a pobreza sejam erradicados deste concelho, o mais rápido possível. Ok, obrigadíssimo e bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente. Sim. Olá, bom dia. Bom dia. Então, como é que está a correr esta marcha de informação à população? Qual é o objetivo concreto? O objetivo é, na prática, um aquecer de motores e uma pré-disposição de iniciar aqui alguma informação daquilo que foram ou têm sido algumas das medidas importantes praticadas por esta maioria no Governo, que apesar das restrições económicas e da assistência financeira que teve que aguentar, apesar disso conseguiu criar e tomar uma série de medidas que permitem que Portugal hoje não esteja, por exemplo, na situação da Grécia ou na bancarrota ou na desgraça, como outros povos estão hoje numa situação muito complicada. Qual é o objetivo? É, nesta primeira fase,
e passando este pequeno jornal onde se divulga aqui algumas das medidas que foram importantes nesta legislatura. E confesso com toda a sinceridade que as pessoas, como sempre, recebem-nos bem, somos muito bem recebidos, ficam interessadas e está a correr bem, está a correr muito bem. Há opiniões favoráveis, contraditórias, porque quem está no governo geralmente leva porrada, como se costuma dizer, não é? Acha que a população está mais consciente em termos de voto, em termos de ver da tragédia portuguesa, como costuma-se dizer? Eu acho que há aqui duas questões que são importantes e que ao longo destes últimos 4 anos a população portuguesa, no geral, foi tendo consciência. Primeiro, que aquela política do facilitismo, do dar tudo, do que tudo é possível, de que o Estado é omnipotente e pode tudo, acho que hoje o povo português percebe, e tal como o povo europeu, que não é possível. As coisas há restrições, há condicionalismos, por um lado. Por outro lado, acho que também é importante perceber que, e as pessoas percebem hoje, que se não se tivesse tido uma política rigorosa nos últimos 4 anos, hoje o país estaria numa desgraça, porque aquilo que nos era proposto do PEC 3, PEC 4 e PEC sucessivos era o que está a acontecer hoje, por exemplo, na Grécia. E hoje Portugal consegue ter taxas de juros, consegue ter a economia outra vez a mexer, consegue fazer uma coisa que já não se conseguia há mais de uma década, que é crescer sem injetar dinheiro na economia. O Estado, Portugal hoje está a crescer, coisa que não acontecia nos últimos 10 anos, por um lado. Por outro lado, também penso que o povo português já percebeu nestes últimos meses que não há alternativa. Portanto, a alternativa política que se propõe a governar Portugal adotou em primeira instância um discurso tipo o poder que está hoje na Grécia, contra tudo que é austeridade e rigor, a favor de tudo que é facilitismo, e nesta altura do campeonato ficou sem discurso político porque percebe que não consegue uma coisa nem outra e está de certa forma perdido. E eu acho que o povo português percebe hoje que aquela teoria de que não é preciso fazer nada e tudo se há de resolver de per si, isso não funciona. Portanto, hoje temos o país a crescer, temos o desemprego a descer, embora ainda em taxas preocupantes, mas já está a descer. Temos o país a crescer, temos as empresas com acesso ao crédito hoje. Repare que há 3 anos atrás, uma empresa para recorrer ao crédito tinha no mínimo 7, 8% de juros. Hoje está com 2,75%, 3%. E, portanto, é isto que dinamiza a economia. E depois também houve aqui uma outra questão que eu acho que é muito importante para Portugal, que foi, há um determinado número de setores que estavam absolutamente esquecidos pelo país, como a agricultura, como a pesca, como uma série deles, em que as pessoas, pelas dificuldades, se agarraram, se desenvolveram e as coisas hoje sentem-se a mexer. Obviamente que ainda estamos numa fase muito inicial, mas eu penso que Portugal hoje, eu costumo usar esta expressão para que percebam, Portugal hoje o comboio já está no carril, agora é preciso fazê-lo andar. Até aqui andava fora do carril, ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer. E portanto eu tenho esperança em Portugal, tenho esperança no nosso país, mas acho que os portugueses hoje, a maioria dos portugueses percebem que era preciso fazer algo, é preciso rigor, é preciso responsabilidade e é preciso uma coisa na política e nos políticos que eu acho que faz falta ao país e à vida pública portuguesa, que é discurso de responsabilidade. Não vale a pena dizer, eu acho que hoje os portugueses já não acreditam que se lhe prometam tudo e mais alguma coisa, porque já perceberam que depois lhe sai do bolso. Portanto, não vale a pena estarmos a enganar as pessoas a dizer que é possível aumentar o ordenado mínimo mais, apesar de que este governo até aumentou, apesar das dificuldades, mas que é possível não cortar nada, que é possível acabar com a austeridade de um dia para o outro, que é possível... Não, eu acho que as pessoas hoje sabem muito bem e por isso é que é importante esta divulgação, porque há aqui um conjunto de medidas neste pequeno jornal que as pessoas, o tempo vai passando e nem perceberam que apesar de dificuldades e restrições económicas foi possível implementar uma série de medidas. Uma delas é o aumento do salário mínimo, apesar das restrições e dos problemas. E também eu acho que é preciso entender outra coisa, que é, este é o primeiro ano em que este governo e esta maioria consegue ter um programa próprio.
porque nos últimos 3 anos teve um programa de troika e não nosso, mas que felizmente se conseguiu ver livre dela e conseguiu dar credibilidade ao país. Aliás, ainda esta semana ouvíamos o próprio Syriza a argumentar que não percebe como é que Portugal saiu tão facilmente desta crise, embora eu acho que ainda não saímos, e eles não conseguem sair daquilo. Não conseguem porque não tomam políticas corretas e sérias que deem credibilidade aos mercados, que deem credibilidade aos investidores e que deem credibilidade aos países. Obrigadíssimo e continuação ao trabalho. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Sou o deputado Mário Magalhães. Sim. Então, como é que está a ser este trabalho de formiga a formiga neste Portugal? Já estão a fazer um trabalho, penso que muito antecipado relativamente à oposição. Que não se vê. Não acho que seja antecipado. Eu acho que é um trabalho que não é um trabalho de campanha eleitoral, por enquanto. É mais um trabalho de informar os portugueses, porque há necessidade que as pessoas, depois de tanto sofreram e depois de todos estes 4 anos, que se consigam aperceber da verdade de muitas políticas que foram tomadas e de quanto o país está a mudar para melhor, dos indicadores. Obviamente que também temos que trazer um capital de esperança para as pessoas, para que possam acreditar que valeu a pena o esforço. Foi um esforço tremendo, mas que valeu a pena e que há um futuro mais risonho para Portugal e também para si próprio, não é? Porque havia um bocado a teoria de que o país estava melhor, mas que as pessoas ainda não estão melhor. E eu acho que é preciso que as pessoas também virmos conversar com elas, dizer que o país está melhor, mas isso é que vai permitir que as pessoas no futuro tenham esperança e fiquem também melhores. O PSD espera recuperar que as pessoas votem politicamente, porque parece que as pessoas querem andar desfasadas da política, têm medo da política. O PSD quer outra vez trazer as pessoas à política? Sim, é natural que com aquilo que sofreram e que há um grande divórcio por muitas questões, enfim, do passado. Eu ainda ouço hoje muitas pessoas a falar e nem têm a noção de quanto mudou nos últimos 4 anos, do esforço hoje eu acho que a classe política hoje também é diferente. É uma classe política mais de proximidade, que acompanha melhor as pessoas, que tenta, de alguma forma, exercer os seus cargos com maior clareza, tem mais transparência. Eu acho que isso entrou para a vida pública. Mas a percepção de muitos portugueses ainda não é essa e, portanto, eu acho que a informação é importantíssima, é muito importante. Este trabalho, estas grandes jornadas de informação estão a correr muito bem. As pessoas aceitam enfim, facilmente o jornal que nós temos para oferecer com a informação. Penso que muitos serão centenas de milhares de portugueses que vão ler esse jornal, onde trazem, penso isto bem, explicar quais são as medidas que foram tomadas, o caminho que está a ser seguido. Eu acho que há também aqui uma clareza e hoje as pessoas podem estar mais próximas da política porque há uma política de verdade. Hoje há mais verdade na política, coisa que não aconteceu no passado. As pessoas hoje pelo menos sabem qual é o rumo, qual é o caminho, qual é o objetivo e sabem que podem confiar naquilo que se diz. E isso é muito importante. É melhor não prometer muito, mas o que prometer, fazer. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Não vimos prometer nada, vimos informar as pessoas que há um caminho para além da crise. É que o Val de Sousa, quando se lê na comunicação social, diz sempre que o Val de Sousa é umas áreas mais atrasadas em termos até de emprego, de condições de saúde. Qual é a opinião que se tem acerca disso? O Val de Sousa tem uma especificidade muito grande. Não é uma região atrasada, pelo contrário. É uma região que nós vemos onde é muito bom para se viver. Mas, ao nível de alguns indicadores, tem esse handicap. Ao nível da coesão territorial, ao nível do PIB per capita, nós estamos abaixo da média nacional e é preciso um trabalho para corrigir estas assimetrias. Nós não tivemos no passado os apoios que esteve o interior profundo do país.
que viram majorados os fundos comunitários, que tiveram programas específicos, como algumas outras regiões do país, Setúbal, o Algarve, as ilhas, têm programas específicos. Nós nunca tivemos nenhum programa específico. As pessoas aqui no Val de Sousa, no Tâmega e Sousa, não são pessoas que gostam da subsídio à dependência, são pessoas empreendedoras, são pessoas dinâmicas, e eu acho que há aqui, neste momento também, que apesar de termos, e nesta área, temos conselhos, por exemplo, como Felgueiras, como Passos de Ferreira, como Lousada, como Penafiel, que são muito dinâmicos e têm muita capacidade empresarial, a verdade é que é preciso mais apoio às nossas empresas e mais investimento. Há uma necessidade de haver uma atenção especial. E depois há aqui outro fenómeno, é que enquanto no passado nós tínhamos um problema que era de formação, a maior parte, havia uma pressão grande das empresas sobre os jovens e as pessoas iam trabalhar muito cedo e não tinham grande formação. O que é que acontece? Hoje nós temos uma juventude altamente qualificada. Temos a melhor juventude, a mais qualificada de sempre. E somos a área do país mais jovem do país. E, portanto, há aqui muita massa crítica muito importante. Mas qual é o problema? É que a nossa juventude, é que quando acaba de ser formada, não tem oportunidades na nossa região. E é preciso que o país perceba isso. Que não basta formar as pessoas, é preciso dar-lhe a oportunidade na sua terra, na sua região. E eu acho que nós conseguimos, e acho que é até muito oportuno, porque esta semana foi aprovado um projeto de resolução com um programa específico para a região. É muito oportuno, porque pela primeira vez, junto dos poderes centrais, junto das autoridades que gerem os fundos comunitários, colocou-se o dedo na ferida. E colocar o dedo da ferida, eu acho que nós não temos que ter nenhum preconceito em assumirmos que temos essas dificuldades e que somos uma região com dificuldades. O maior cego é aquele que não quer ver. Portanto, nós temos é que reivindicar com que os fundos comunitários cheguem à nossa região. E para terminar, também lhe digo, nós não queremos favor do resto do país, nós queremos aquilo que é justo para nós. Porque no quadro comunitário anterior, dos fundos comunitários que vieram para Portugal, em termos per capita deviam ter chegado à região, quase metade não chegaram. Portanto, nós queremos apenas aquilo que é nosso, que nos dê oportunidade de desenvolvermos mais a região, de fixar aqui os nossos jovens e não queremos um favor do resto do país. Pelo contrário, até porque, como temos uma população muito jovem, nós alimentamos e damos solidariedade para o resto do país com essa juventude e com esta, enfim, esta população que é a mais jovem de Portugal. Obrigadíssimo e continuação ao trabalho. Bom dia, Sr. Professor. Bom dia. Não sei se quer que trate como político ou como professor. Hoje vai ser como político? Tudo bem. Hoje vai ser como político. Que jornadas foi estas que se fizeram hoje? Qual foi a intenção? A intenção é só uma, portanto, como sabe, Portugal viveu durante os últimos anos um período de austeridade, um período crítico, um período que, devido a vários fatores, principalmente ao fator de uma bancarrota que atirou Portugal para um certo abismo, foi necessário durante 4 anos tomar medidas tanto ao ponto drásticas que o povo português viveu, para que o governo e principalmente o povo português acho que estiveram à altura e compreenderam e compreendem que foram necessárias e foi necessário um certo sofrimento, digo eu até, e umas certas medidas para que elas fossem dobladas. Julgo que ao fim de 4 anos os portugueses corresponderam e estão em condições de respirar de alívio e de sonhar com um futuro melhor. O atual governo julgo que esteve à altura e os portugueses vão expressar esse sonho, essa responsabilidade a 4 de outubro. Lousada, e o PSD Lousada e os 3 deputados que estiveram, mais na pessoa do Simão Ribeiro, um jovem que tem correspondido à altura e que eu acho que dará cartas e corresponderá e sonhará no futuro a nível nacional. E, portanto, eu costumo dizer que ele caminhará ou vai fazer um caminho mais amplo. E, portanto, estivemos aqui também, o PSD Lousada e o CDS, a ajudar esse caminho. Neste momento, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas e a coligação faz, digamos, para
para que Portugal consiga sair completamente desse abismo que foi criado pelo Partido Socialista, principalmente por um senhor que se chama Engenheiro José Sócrates. Portanto, julgo que vamos ter um futuro melhor, apesar da Grécia. Acha que esta sondagem que dá o PSD à frente, 2 pontos do PS, veio moralizar mais as hostes, como quem diz, o partido? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, sondagens são sondagens. Eu acredito sempre que a verdadeira sondagem é no dia. Eu tenho para mim que o trabalho feito ao longo de 4 anos é um trabalho que espelha a realidade. Eu julgo que é isso que os portugueses por isso é que os portugueses já decidiram em quem vão votar. Nisso, acredito que neste momento, se houvesse eleições, eu acredito piamente que a coligação Portugal à frente ganharia. A sondagem, digamos que é um lenitivo para que as pessoas digam, pronto, este partido está à frente na sondagem e vou atrás. Mas sondagens são sondagens. Tirei isto em qualquer altura. A melhor sondagem é o trabalho que é feito. E o trabalho que foi feito é este. E acho que por isso o governo da pessoa do Pedro Passos Coelho vai ser bafejado com a sorte da vitória. Mais nada. Ok, obrigadíssimo e bom trabalho, está bem? Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia. Então este evento que foi feito cá em Lousada, acerca da divulgação de Portugal à frente, é um evento que foi feito a nível nacional ou é local hoje aqui em Lousada, amanhã noutro sítio? Foi um evento feito a nível nacional? É uma iniciativa nacional com grande expressão aqui no Distrito do Porto. E hoje tocou a Lousada a receber cá os seus deputados, juntamente com a estrutura local do PSD e do CDS-PP, para divulgar os bons resultados do governo. Acha que a recepção do público relativamente ao PSD, CDS, correu bem? Houve reações positivas? Sim, correu muito bem. Sabemos que Lousada tem a sua área de esquerda, não é? E quando se fala em PSD é como quem vê o diabo, não é? Hoje não aconteceu nada disso? Nada disso. Note-se a presença do seu BS aqui, sempre muito fiel, muito fiel enfim, à cobertura jornalística dos eventos político-partidários e, portanto, testemunhou que fomos muito bem recebidos por toda a população. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, já agora a presença de 3 políticos cá, 3 deputados cá, torna este trabalho de hoje ainda muito mais agradável fazer essas visitas? Sem dúvida, sem dúvida. É sempre bom ter cá os nossos deputados da Assembleia da República, embora tenhamos o nosso Simão Ribeiro, que é nosso conterrâneo, e é sempre cá muito bem recebido e foi muito agradável esta visita e, a meu ver, correu muito bem. Achas que as pessoas, relativamente ao voto, estão mais confiantes em votar ou estão um bocado desfasadas da política? Não, eu penso que as pessoas estão atentas à política, embora as dificuldades são notáveis e a nível europeu também é notável, mas as pessoas sabem o que querem e eu acho que não têm dúvida daquilo que querem e no bom caminho que o país está a percorrer e os sinais que têm vindo a público. Ok, obrigadíssimo. Já agora, Dr. Carlos, e a situação do Movi Jovem, como é que está a correr a nível nacional e internacional? A adesão tem sido bastante? A Movi Jovem está a correr muito bem, mas a Movi Jovem não tem nada a ver com a política. Sim, já agora, mas é onde está a dirigir também, sim, com funções diretivas, não é? Sim, sim, é verdade, em termos pessoais também tenho esse lado profissional e de facto a Movi Jovem está a correr bem, ou seja, a gestão das passagens de juventude e do cartão jovem, quer a nível nacional, quer a nível internacional, no caso do cartão jovem a nível europeu, no caso das passagens de juventude a nível mundial está a correr bem. Já agora, se me permite, eu ia lhe fazer uma proposta. Acho que o cartão jovem deve ir até aos 60, não? É só 2 vezes a idade limite do cartão jovem, vai até aos 30, enfim, pese embora outras associações tenham um cartão até aos 40, os jovens agricultores, mas no caso da política europeia de juventude tem definido até aos 30 anos. Voltando outra vez à política, já tinha saudades destas movimentações de andar a fazer
estas marchas longas? Saudades estão sempre presentes, porque nós que vivemos os problemas locais e os problemas nacionais temos sempre esta apetência, não é? Para divulgar e também para aprendermos com aquilo que as pessoas nos dizem, ou seja, o feedback das pessoas é muito importante para nós. E obviamente partilharmos também a nossa opinião, a nossa visão do mundo, da sociedade. Já está com o bichinho de 2017 ou não? O bichinho está sempre presente. Esteve no passado, está hoje e muito provavelmente estará amanhã. Portanto, ele está muito presente, já nasce connosco. Ok, obrigado e que continue o bom trabalho, está bem? Obrigado. Obrigado. Podem cantar à vontade, não é? Vocês é que sabem. Qualquer dia temos é que fazer uma homenagem ao cameraman. Já está feita, já está feita. Olha, e que tal uma pintura sua aí num edifício qualquer? Só se for grafite, só se for grafite. Mas tem que... Grafite. Acho que está previsto na rua Santo António fazer uma arte urbana, não é? Sim. Escolha qual é o local. Está...